Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em cada coração de uma forma toda especial. Pastor Emerson Alves passando aqui mais uma vez, para poder compartilhar com você uma palavra diretamente ao seu coração. Creia, Deus está com você. Verdade, a mão poderosa do Senhor, ela está estendida sobre a sua vida para lhe guardar, para lhe amparar, lhe proteger, lhe dar uma direção. Note isso. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando colocamos nossa vida diante do altar de Deus, da presença de Deus, não há o que nós temermos na nossa caminhada, porque sabemos que é Deus quem direciona os nossos passos, não é? É Deus quem nos dá a direção, é Deus quem nos dá o caminho que nós precisamos prosseguir, que nós precisamos caminhar, não é? Por isso que eu sempre incentivo você, encorajo você a você pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento espiritual, peça a Deus graça, não é? Reserve sempre um minutinho do seu dia para você falar com Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus. Reserve aí, nem que sejam poucos minutos, 10 minutos, nem que sejam 5 minutos dentro do seu tempo, mas reserve este momento de exclusividade com Deus. Para você orar a Deus, falar com Deus, né? Para você buscar a presença de Deus, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, entendimento. Diga assim: Deus, me dê o discernimento espiritual para que eu possa compreender, para que eu possa tomar decisões sábias, para que eu possa alcançar aquilo para o qual o Senhor tem reservado para a minha vida. Amém? Você crê nisso? Coloca aqui nos comentários aqui, coloca eu creio nesta palavra. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra e eu quero convidar você para nós lermos o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 3, né? E vamos ler o verso de número 12, Filipenses capítulo 3 e o verso de número 12. Quero colocar na tela aqui para você, para nós lermos esse texto juntos. Filipenses capítulo 3 e o verso de número 12. O texto sagrado diz assim: Irmãos, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E aí o verso 13, Paulo escreve e diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou voltar aqui no verso 13, a parte final, que diz assim, ó: uma coisa faço. Vou até ampliar para você aqui, ó. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, Vamos destacar estas duas partes aqui.
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem de fato se esquecido das coisas que para trás ficam? Você tem deixado lá atrás o fardo do passado? Ou você tem trazido para o seu presente este fardo do passado? Muitas pessoas não conseguem avançar, muitas pessoas não conseguem caminhar, muitas pessoas não conseguem conquistar o que almejam conquistar, porque estão trazendo consigo este fardo do passado. E eu quero ministrar aqui o seu coração aqui hoje, quero dar início aqui a uma série de mensagens que eu quero ministrar com você, falando exatamente sobre este assunto. Avançando com Deus. Avançando com Deus. Caminhando com Deus. Caminhando para frente e caminhando com Deus. Mas muitas pessoas não conseguem caminhar, não conseguem progredir, não conseguem avançar, não conseguem conquistar alguma coisa, porque estão trazendo consigo para o presente o fardo do passado. Estão trazendo consigo para o presente os seus erros do passado, os fatos que lhe sucederam lá no passado, lá atrás, que talvez geraram feridas, abriram feridas na sua alma. Ou talvez os dilemas da sua vida trouxeram ao seu coração angústias, mágoas, feriram a sua alma, foram traumáticos os momentos que você viveu lá atrás. Talvez momentos relacionados à sua vida familiar, não é? Talvez problemas que aconteceram dentro da sua casa em relação ao seu relacionamento conjugal, não é? Situações que aconteceram que afetaram o seu relacionamento conjugal. Foram traumáticos os momentos que você viveu e hoje você traz consigo, traz sobre os seus ombros este fardo do passado. Essas feridas que foram abertas lá atrás. Talvez você foi machucado por palavras, por ações, não é? Talvez você enfrentou conflitos no seu relacionamento conjugal e isso trouxe crises ao seu coração e hoje você está aqui no presente parado, estagnado. Você não consegue caminhar, não consegue prosperar, não consegue avançar, não consegue conquistar o que Deus tem para você, porque você traz com você estes traumas, estas crises, né? Estes seus momentos, este fardo do passado. Este fardo do passado está pesando sobre os seus ombros. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, para que você caminhe, para que você avance com Deus, para que você alcance o que Deus tem reservado para você, você precisa deixar este fardo lá atrás. Porque este fardo do passado, se você trouxer este fardo para o presente, ele vai limitar o seu presente e vai comprometer o seu futuro. Então existem momentos da nossa vida que nós precisamos aliviar essa bagagem. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos deixar lá atrás o que ficou lá atrás. Nós precisamos sepultar lá atrás aquilo que já morreu, aquilo que já não serve mais para nós. E nós não podemos retornar a este túmulo, abrir este túmulo e carregar conosco este corpo que já está em estado de decomposição, porque isso vai cheirar mal, isso vai trazer doenças, enfermidades na nossa alma. Então nós precisamos caminhar para frente,
Nós precisamos avançar com Deus. Nós precisamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos enxergar o que Deus tem colocado diante de nós e nós não podemos retornar. Nós não podemos voltar atrás. Porque se nós trouxermos conosco este fardo do passado vai limitar o nosso presente e vai comprometer o nosso futuro. Você entende isso? Você recebe essa palavra aqui? Deixa eu ler um texto com você. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, o capítulo de número 12. O texto sagrado nos diz assim, no verso 1, o texto diz assim, olha, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha só, o texto diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, corramos com paciência, né? Deixemos este embaraço, todo este embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha, vou destacar essa parte aqui, ó. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, meu querido, minha querida, olha aqui para mim, por favor. Você precisa deixar aquilo que está te impedindo de caminhar, este embaraço, aquilo que está atrapalhando a sua jornada, aquilo que está atrapalhando a sua caminhada, não é? E eu volto a repetir, talvez feridas emocionais, culpas, frustrações, mágoas, rancores no seu coração, que têm se tornado bloqueios espirituais na sua vida. É necessário você lançar fora estes pesos e correr a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da sua fé. Talvez você possa dizer, pastor, eu errei, eu cometi pecados horríveis, pastor, eu falhei em áreas da minha vida, eu tive problemas na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida emocional, tive problemas, talvez você diga, na minha vida espiritual, eu tive conflitos dentro do meu lar, diante da sociedade, eu cometi erros e falhas. Talvez você possa dizer assim, mas escute aqui, meu querido, quem está em Cristo é nova criatura. E quando você está em Cristo, você deve lançar este peso lá atrás, né? Foi o próprio Senhor Jesus que disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, não é? Tomai sobre vós o meu jugo, não é? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é? Então nós precisamos estar diante de Cristo,
olhando para Cristo e deixar este fardo do passado lá atrás, este peso que nos atrapalha, este peso que nos impede de caminhar, de prosseguir, de avançar e viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Você crê nisso? Você está entendendo essa palavra? Coloca aqui nos comentários. Coloca, eu entendo essa palavra, eu recebo essa palavra no meu coração. Lembra de um personagem bíblico chamado Pedro? Lembra-se de Pedro, discípulo de Jesus, negou a Jesus, negou por 3 vezes. E o que ele fez depois de ter negado a Jesus? Ele voltou para o seu passado, voltou para as suas práticas antigas, não é? O evangelho escrito por João capítulo 2, vamos ler esse texto, João capítulo de número 2, João capítulo de número 21, perdão, o versículo de número 3, o texto sagrado diz assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo, não é? Depois de ter negado a Jesus, 3 vezes, ele disse assim, eu vou voltar para a minha pescaria, não é? Eu falhei, eu errei, neguei a Jesus. Isso trouxe uma tristeza no meu coração, me sinto envergonhado. Eu vou voltar para as minhas práticas antigas, vou voltar para a minha profissão antiga, vou voltar atrás, vou esquecer do meu chamado, vou deixar os meus planos, deixar os meus projetos e vou voltar atrás. E aí Jesus precisou restaurar a sua vida. Ele precisou de um encontro outra vez com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus maravilhoso, Jesus lhe questiona, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando ele tem a sua vida restaurada, quando ele tem o seu chamado renovado, quando ele tem a sua fé fortalecida, então ele corre agora, avança para viver aquilo que Deus havia lhe designado. Apacenta as minhas ovelhas, Seja o pastor, apacenta as minhas ovelhas, cumpre o teu chamado, cumpre a tua missão, cumpre aquilo para o qual eu te chamei. E é isso que Deus está dizendo ao seu coração aqui hoje, meu querido, minha querida. Ah, pastor, eu errei, eu falhei, eu pratiquei atos dos quais não sou digno de perdão, não sou digno de misericórdia. Ei, meu querido, minha querida, Deus é misericordioso, perdoador, não é? O que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Vá e não peques mais, não volte mais para o seu passado, tire esse fardo que está sobre os seus ombros, não é? Recebe esse perdão no seu coração, não pratique outra vez, não volte ao passado, não carregue consigo este fardo, viva aquilo para o qual Deus te chamou. Então entenda uma coisa, entenda isso por favor, se você trouxer consigo o seu fardo do passado, esse fardo do passado vai limitar o seu presente e vai comprometer o seu futuro. Vai comprometer o seu futuro. E compreenda que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus, não é? Eclesiastes capítulo 3, quero colocar para você aqui na tela. Esse texto você conhece, já leu, já ouviu por inúmeras vezes, quando o texto sagrado fala sobre o tempo, não é? Eclesiastes 3 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu.
há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aí o verso 6 diz assim, olha, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, mas existe o tempo de lançar fora. Existe o tempo de jogar fora. Existe o tempo de abrir mão. Existe o tempo de deixar aquilo que tem atrapalhado a sua vida. E este é o tempo de Deus para a sua vida hoje. Este é o momento para o qual Deus te chama hoje. Deixar, abandonar, largar aquilo que está impedindo você de caminhar, você de avançar, você de prosseguir. Lança fora, joga fora este fardo e caminha para aquilo para o qual Deus te chamou, para aquilo que Deus te designou, né? Tem coisas que já não são mais úteis para hoje, talvez até foram úteis lá atrás, talvez até te serviram lá atrás, mas já não serve mais hoje. E você precisa abrir mão, você precisa soltar, você precisa deixar aquilo lá atrás e viver o que Deus tem para você hoje, né? Existem dois profetas na Bíblia, Elias e Eliseu, né? E Eliseu, quando recebe o chamado de Deus, o seu ministério, ele queima absolutamente tudo que ele tinha. Ele queima os seus bois, mata os seus bois, ele queima as suas pontes, vamos assim dizer, para viver aquilo para o qual Deus havia lhe designado, para viver o seu chamado profético, para viver a sua missão, para cumprir a sua missão. Talvez você quer viver aquilo que Deus tem para você, mas não quer soltar algumas coisas que te impedem. Você quer viver o chamado de Deus hoje, mas você não quer abrir mão das coisas que talvez estão te segurando, te aprisionando. E você precisa renunciar, você precisa abrir mão, dizer, não, eu vou abrir mão disso para viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou abrir mão de algumas coisas, e essas coisas talvez podem até se tornar uma idolatria da sua vida. E quando você abre mão, você passa a viver o que Deus tem reservado para você, aquilo que Deus tem reservado para a sua jornada. Isso é avançar com Deus, isso é viver o que Deus tem para você, isso é viver o projeto pleno de Deus, isso é viver o plano de Deus para a sua vida. E este plano de Deus, o projeto que Deus tem para você está à sua disposição, depende de você, depende exclusivamente de você. Mas se você estiver apegado a alguma coisa que te impede, você sabe o que é que está te impedindo, você sabe o que é que está te travando, você sabe o que é que está bloqueando a sua caminhada, a sua jornada. Então é necessário você dizer, Deus, eu quero viver, eu quero avançar, eu quero caminhar, eu quero olhar para frente, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Me ajuda, me dá força, porque eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso queimar alguns bois, eu preciso derrubar algumas pontes, eu preciso tirar este fardo que está sobre os meus ombros. Eu não quero mais voltar atrás, eu não quero olhar para trás, porque aqui também tem uma outra questão importante. Quando você olha para trás, este olhar para trás mina a sua fé. Esse olhar para trás enfraquece a sua fé, traz dúvidas no seu coração, traz dúvidas na sua mente, não é? Jesus disse, registrado por Lucas, capítulo de número 9, quero compartilhar com você o verso de número 62.
Jesus disse assim, ó, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha como é forte essa palavra. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ei, meu querido, minha querida, você está olhando para trás e o olhar para trás gera dúvidas no seu coração. O olhar para trás confunde a sua visão. O olhar para trás mina a sua fé, não é? Traz dúvidas. Por quê? Porque a saudade daquilo que já passou, não é? O medo, talvez, de perder o controle, não é? Pode estagnar você. Então, este olhar para trás impede você de avançar. Você quer um exemplo melhor do que aquele exemplo da mulher de Ló, não é? Que olhou para trás e virou numa estátua de sal, quando o Senhor Deus havia dado o livramento a Ló, sua mulher, suas filhas, porque destruiria Sodoma e Gomorra, e a ordem de Deus, por intermédio do anjo, era: escapa-te por tua vida, foge, não olha para trás. Mas ela olhou para trás, deu uma olhada para trás, e esse olhar para trás bloqueou, impediu, interrompeu de viver aquilo que Deus tinha para as suas vidas, a chance de escape que Deus tinha para a sua vida. Ela estagnou, ela se transformou numa estátua de sal. Ela não pôde caminhar, não pôde viver, não pôde caminhar para frente. Isso trouxe uma série de consequências também que refletiram na vida de Ló e na vida de suas filhas e nas suas gerações. Então, o olhar para trás mina a sua fé. O olhar para trás traz dúvidas no seu coração. O olhar para trás, ele vai estagnar você, vai parar você. Então você precisa abrir mão dessas coisas e você precisa olhar para Jesus, autor, consumador da sua fé. Ei, meu querido, minha querida, deixa eu te dizer algo para você aqui hoje, nessa palavra que eu senti de trazer ao seu coração. Deus quer te levar. Deus quer que você avance para algo novo. Deus quer que você caminhe para algo que Ele já tem reservado para você. Deus quer que você prossiga para algo novo, né? Eu gosto desse texto aqui de Isaías 43. Eu gosto desse texto, eu quero compartilhar com você aqui o texto de Isaías 43, o verso de número 18. É um texto profético e que serve para nós, para essa palavra. O texto diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Recebe essa palavra para você aqui hoje. Recebe essa palavra para você aqui hoje. Eis que porei um caminho no deserto. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura, não a percebeis, não vos lembreis das coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Ei, meu querido, minha querida. Ei, meu querido, olha aqui para mim, eu já vou encerrar e quero orar com você.
não traga para o seu presente os traumas, as crises, as suas dificuldades, este fardo pesado do passado. Porque se você trouxer este fardo pesado do passado, se você trouxer para o seu presente, ele vai comprometer o seu futuro, vai bloquear o seu presente, comprometer o seu futuro, né? Lembra de José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado, né? Mas chegou um momento onde ele perdoou os seus irmãos. Quando Deus o exaltou, quando Deus o colocou em uma posição de destaque, ele perdoou os seus irmãos. Ele se desprendeu do seu passado traumático. E quando ele assim fez, quando ele perdoa os seus irmãos, quando ele se desprende deste passado, destes traumas, das traições, das lutas que ele enfrentou, das dificuldades que ele enfrentou, das traições que ele sofreu, ele se tornou um canal de bênção para sua casa, para sua família, para os seus irmãos e para as suas gerações. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você esteja aqui hoje, juntamente comigo aqui neste momento de palavra, de reflexão e de oração. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou trazendo comigo estes fardos pesados. Eu estou trazendo comigo este peso sobre os meus ombros. Eu tenho enfrentado dificuldades, eu tenho enfrentado lutas, o meu coração está angustiado. Talvez você tenha trazido no seu coração rancores, mágoas, você não liberou perdão, talvez você não tenha aberto mão disso. E estes pesos, estes traumas, estas crises estão impedindo você de caminhar, de prosseguir em frente. Então eu quero hoje ministrar, debaixo da graça, da autoridade de Deus sobre a sua vida. Olhe para Jesus, autor, consumador da sua fé. Vou até colocar para você de novo aqui esse texto que nós lemos aqui da carta aos Hebreus, capítulo 12, não é? Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Olha só, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, meu querido, minha querida, quais são os fardos que você tem carregado? Quais são os pesos que você tem trazido sobre você? Deus aqui hoje, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor está aí com você. Deus está arrancando de sobre os seus ombros este fardo pesado. Sepulte-os, deixe-os ir, né? Abandone este fardo e caminhe para aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Por isso, você crê nisso? Você recebe essa palavra aqui hoje? Amém? Coloca aqui, eu creio. Coloca, eu creio, eu recebo essa palavra no meu coração. Eu quero orar com você. Quero ministrar sobre a sua vida. Ministrar a bênção de Deus sobre o seu lar.
ministrar a bênção de Deus sobre a sua casa, ministrar a bênção de Deus sobre a sua família. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Ore a Deus comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor Deus, em Tua presença. Nós cremos no Teu nome, nós cremos na Tua autoridade e nós cremos que o Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, mas o Senhor está aqui ao nosso lado. Por isso, meu Deus, meu Pai, eu oro sobre a vida desta pessoa que está aqui comigo agora. Tu sabes, ó Deus, quais são os fardos que esta pessoa tem carregado. Tu sabes, ó Deus, quais são os traumas que ela tem trazido consigo. Ah, meu Deus, o Senhor sabe quais são as ansiedades do seu coração, quais são as dificuldades, aquilo que impede, que bloqueia o avançar contigo. Por isso, meu Deus, meu Pai, eu ministro agora sobre esta vida um tempo de libertação. Tira, Senhor Deus, este fardo pesado. Arranca do coração, ó Deus, este fardo pesado e traga paz a este coração. Traga, Senhor Deus, alegria para essa alma. Perdoa, Senhor Deus, os seus pecados agora. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Perdoa-nos, ó Senhor. Somos carentes e necessitados das Tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Pai, eu ministro sobre essa vida um tempo de encorajamento, de fé, um tempo de renovo na alma, porque o Senhor pode fazer tudo muito mais abundantemente, além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, meu Pai, eu oro sobre esta vida agora e ministro a Tua bênção, a Tua graça. Ministro, Senhor Deus, a Tua misericórdia agora, onde quer que essa pessoa esteja, em casa, no trabalho, em viagem, distante da família, onde quer que essa pessoa esteja agora, meu Deus, meu Pai, que haja paz, que haja alegria neste coração e que essa pessoa possa viver os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus projetos. Pai, a oração que nós fazemos agora, na autoridade que é no nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda obra do mal seja repreendida. Pai, nós oramos no nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Coloca a sua mão no seu coração, coloca a sua mão no seu coração, fale ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, me ajuda na minha caminhada, me ajuda na minha jornada. Diga ao Espírito Santo, diga, Espírito Santo, me dê capacidade, me dê sabedoria, me ajuda a caminhar, a avançar para os planos de Deus, para os projetos de Deus. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Amém. E graças a Deus. Você crê? Você crê e recebe aí no seu coração aí hoje? Coloca aqui, eu creio nessa palavra. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Caminhe livremente, viu? Se desprenda e caminhe livremente para aquilo para o qual Deus já tem te chamado. Amém? Por isso, graças a Deus. Você que chegou agora, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, deixa eu fazer esse pedido especial para você. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Tem o botãozinho ali, ó, inscrever-se. Clica ali, você não leva 2 segundinhos, você se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, seu curtir, o seu joinha, seu gostei. Compartilha, muito importante isso, compartilha com alguém, tá bom? Da sua família,
da sua casa, do seu grupo de amigos. Pega o link desta live, dessa palavra, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem, tá bom? Essa mensagem vai ficar aqui, tá bom? Compartilha com alguém para que alguém possa também ser edificado pela palavra de Deus. Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Deus abençoe você, viu? Beijão no seu coração, beijo no seu coração, abraço na sua família, em Cristo. Viva extraordinariamente e até o nosso próximo encontro, se Deus assim quiser.